Êêêê! Estamos aqui para mais um dia de estudos do livro Bruxaria Apocalíptica, aqui com Gil Ponzi. Oi, gente, boa tarde. Oi, Lua. Oi, e Vinícius Ferreira. Alô. Editor da Penumbra Livros. Bom, para quem não sabe, nós já estamos no 5º capítulo, na página 87. E hoje nós vamos falar sobre o nosso querido Diabo. Este é o grande tema do capítulo. O pai do rock. Já dizia, né, que o diabo é o pai do rock. Exatamente. Então o tema de hoje está realmente bombando. Olá a todos. Oi, Dan. Oi, Dan. Oi, Roberto. Roberto não me manda coraçãozinho, não. Mandou o quê? Não entendi, mas beleza. Eu Agradeço. Daqui eu não enxergo. Acho que Paz e amor. Tá, beleza. Paz e amor. Tá bom. Paz e amor. Aceito, paz e amor. Então, Bom, então, no 5º capítulo, ele diz o seguinte: qual que é a forma tradicional para a gente se comunicar com ele, com o diabo, ou praticar bruxaria? Bom, Lá no último capítulo, lá no último parágrafo ele fala. no último parágrafo da página 87. 87. Perfeito. Ele diz o seguinte, para você deixar seus cabelos soltos, orar em voz alta com o seu coração. Ou seja, ele concorda com o Batatinhas, o Ian Fries. Uhum. Total, também. Oi, perdão, Lua. Não, pode falar, já. Ele também fala muito sobre essa oração ser uma coisa que vem de você, né? Não precisa ser uma fórmula pronta, tal, mas o que está vindo no seu coração naquele momento é uma ótima oração. Não importa se vem de você, já é uma maravilhosa oração. Uhum. Exatamente, porque se você quer realmente uma tradição, ele sugere o cristianismo. Ele fala que se você precisar de intermediário entre você e alguma outra coisa, já tem nome para isso. É o cristianismo. Então aí fica a dica, pessoal. Olha aí, o Dan fez um comentário pertinente aqui. Que o Vzinho também é um sinal de Tifon e Apophis lá do Crowley. Ai, pode crer. Antinazista, olha aí. Você aí, telemita nazi. Comentar. Pois é, antinazista. E daí na página 88 ele faz uma provocação assim que pode mexer com o coração de muita gente. Ele diz que Deus está morto, mas o diabo está vivo. O que vocês acham disso? É provocador mesmo, né? Deus está morto é uma óbvia citação ao lance do Nietzsche, né? Uhum. Beijo pro Nietzsche, que também não era nazista. E também não era nazista, ainda bem. Né? E o diabo está vivo porque, assim, pelo que ele fala no resto do capítulo, você não tem como matar o diabo, porque ele é um conceito. E ele existe dentro de cada um. E, brother, não tem jeito. E já diziam lá o vingança, que ideias são a prova de balas. Exatamente. Se você é uma ideia, como que você vai morrer? E como o diabo, e ele vai dizer isso também mais pra frente do capítulo, né? Como ele assume muitas formas, é impossível de você matar. Né? Ele não tá preso a um quadradinho como Deus estaria, por exemplo. Então, eu acredito que a base dessa provocação venha daí. Eu tô correndo o risco de entrar no spoiler, mas na última página 103, ele fala por que o diabo tá vivo. Você também matou alguma coisa? Eu também marquei uma coisa. É uma frase maravilhosa, né? O diabo não é a mão oculta da história, mas foi formado pela luva que ela usa. Porque a gente vai ver ao longo do capítulo que, na verdade, o diabo ele não segue nenhum conceito específico prévio, né? As pessoas vão adorar o diabo porque o diabo é aquilo. Na verdade, cada um adora o seu diabo ou tem uma relação X com o seu diabo, com o seu próprio conceito de diabo. E o diabo, que é considerado o diabo pela maioria das pessoas, na verdade, é o conceito que o establishment tem em cada era do que é o diabo. O diabo é o outro, então, né? Na época das bruxas medievais lá, o diabo era o que a Inquisição dizia que o diabo era. Quer dizer, era forçado aquele conceito
você tinha que consumir aquilo na base da porrada. Tinha que comprar, né? Então não tem como dizer que é outra coisa. Então, daí ele vai conceituar de diversas formas de apresentar tudo isso, né? Começando pelo formato do falo. Ele diz que o falo ritual ele deve estar presente em qualquer altar, em qualquer prática da bruxaria. E o mais curioso é que ele fala que muitas vezes, na verdade, o falo representa a deusa. Tem isso em diversos momentos, né? Isso tem a ver diretamente com esse lance da mão e da luva, né? Exato. Se o diabo é o falo, a deusa é onde o falo encaixa. E também a ver com o próprio conceito de Baphomet, né? Que tem o sagrado feminino e o sagrado masculino juntos ali numa só representação. Mas ele vai explicar isso mais para frente, citando o Eliphas Levi. Então ele fala que a adoração do diabo ela é feita através do sexo. A iniciação da bruxaria ela é o sexo. Então por isso que isso é tão importante para a gente, né? Eu acho muito curioso as bruxinhas mais do lado rosa da força, né? Olha aí, olha o respeito com as bruxinhas. Não! Que negam o sexo e negam o diabo, né? Como se a bruxaria não pudesse adorar o diabo e não pudesse ter nada sexual, sendo que tudo que a gente tem no nosso altar tem uma representação sexual ali. Mas o jovem aí do século XXI não faz mais sexo, né? Não entra na cabeça dele. Não faz, menino. Fiz um monte. Lá no evento, fiz um monte de magia pro povo, né? Falei, olha, o povinho tá querendo, né? Não fez sucesso, não, bicho. O povo não quis, não. Pois é. O povo não quis magia. Bom, o povo tá se garantindo muito e não precisa. Eu espero que seja isso. Mas eu desconfio que não. Pois é. Pois é, acho que o conceito que se tem de magia hoje, talvez até por causa da popularização de Hollywood e da bruxinha do Instagram, né, do lado rosa da força, como a Rua disse, eu acho que é uma coisa muito pasteurizada, né? É muito lindo. Nossa, eu gosto. E sexo não é nada. Eu acho muito bonito. Eu já falei isso, que eu acho super bom que todo mundo apareça, tem que aparecer mesmo, tem que fazer um Instagram, porque e aí a gente separa o joio do trigo e tudo mais, mas às vezes eu fico olhando aqueles fotos, aqueles altares, aqueles ritual bonito, tudo no lugar, até eu que sou virginiana, eu falo, mano, quando eu acabo o rolê, tá tudo tão zoado. Tem coisa espalhada pra tudo quanto é canto. Não, meu monitor tem cera de vela. Como verdade. Aí eu fico falando, mano, como é que a pessoa consegue ser tão organizada? Eu não consigo, porque na hora que tu pega um negócio, larga, pega o outro, larga. E cadê que tem um pirocão no altar do Instagram? Não tem. Não tem. Minha mão fica cheia de terra, cheia de vela, cheia de vela. Nossa. Embaixo da unhinha, depois tem que pegar a escovinha pra lavar. Aliás, a Lua falou que, que tem um pirocão no altar. Se você quiser comprar um de vela, e não vou fazer propaganda, porque eles não estão pagando nós. Mas tem aquela loja muito famosa de produtos macumbísticos aqui em São Paulo, lá perto do metrô Liberdade, patrocina nós que nós fala o nome. Que tem umas bonitas lá. Aí você vai lá no vendedor e reclama que não tem verde. Só tem preto, branco. Tem vermelha, mas não tem verde. Não tem verde. Pode crer. Como é que eu vou fazer magia de pirocão sem verde? Mas se você quiser ralar, que tem, viu, gente? É muito bom. Gente, acho que eu vou entrar nesse e fazer umas fotos de Instagram mais raiz. Olha aí, vai fazer sucesso, Lua. Vai ser um não vou dizer que é um frescor, porque o frescor já tem, né? O Dan também tá falando que ele faz bagunça. Dan, eu sou muito bagunceira. Quando termina, tá uma desgraça. Tem umas toalhas que eu nunca consegui tirar de cera do mesmo lavando. É isso aí. Toalha de macumba você tem que trocar de tempo em tempo, porque ela fica impossível. Ela quebra. A toalha quebra. Cera de chão, cera da mesa. Ih, complicado. E ele faz umas polêmicas aqui, faz umas polêmicas. Ele diz o seguinte: o diabo sim é o amante da bruxa, mas ele também é o abusador, ele também é o estuprador. E ele vai explicar que não é legal a gente botar essa imagem do diabo bonitinho, o diabo só legalzinho, né? Que ele tem várias facetas, inclusive as facetas realmente demoníacas, as facetas horrorosas.
Isso pode ser extrapolado para fora do sentido sexual, na ideia de que o diabo, a relação com o diabo não é sempre florida e cheirosa. Né? Na maioria das vezes, né? Então, se a ideia de trabalhar com o diabo é explorar o seu lado noturno, negro, escuro, sombrio, etc., você vai passar por uns perrengues, e é isso. Então, eu acho que a ideia de abusador aqui é nesse sentido. Né? Eu também acredito que seja. Então, ele diz, aqui há trauma, pânico e medo. Inclusive, o próprio nome, né? Pan, deu origem a pânico. Então, o diabo tem, sim, essa questão, esse lado horrível, obscuro. Tem uma parte naquele livro The Magicians, no segundo volume, que o pessoal tenta fazer uma invocação do diabão lá e dá ruim. Dá ruim? Mas dá ruim nesse sentido aqui que... Não vou contar spoiler, mas quem leu saberá. Certo. Tô bem. Na página 89... Ele está dizendo que nenhuma relação é florida e cheirosa 100% do tempo. Pois é. Nossa, se for, tem coisa errada. Concordo. Desconfie. Ele diz o seguinte, que a nossa relação com o diabo, ela requer pacto e não escravidão. Muito importante essa parte. E ele fala de onde surge essa ideia da escravidão. Né, que é do conceito de que, pensa numa Europa medieval, né, em que existe aquela relação do camponês com o seu amo, como era o nome? Enfim, com seu senhor. Seu senhor. Isso, perfeito. E assim, a única relação que ele conseguia conceber não seria de igualdade, seria de exploração. Então, quando o cara vai lá fazer o seu... estabelecer uma relação, mesmo que imaginada, né, a única que ele consegue conceber é essa. Quando a pessoa não tem outro parâmetro, servidão, né? Servidão é a palavra certa. Sim. Vamos lá. Também, todas as partes que a Lua tá falando, eu também marquei. Ai, a mesma coisa. Já na página... A Cruz está falando que o nome certo era suzerano. Obrigada, Dan. É verdade, suzerano. Estou sendo babaquinho, mas eu lembro o nome em inglês, mas não lembro como é que é o nome. Liege. Ok. Muito bonito. Que eu acho que vem do francês. Né? Liege. Tá. Muito bom. Então, por o diabo ter tantas facetas, tantas cores, né? Ele é considerado, na verdade, um agregado, uma legião, porque ele é múltiplo, né? Que na página 90. Olha, ele é rústico e nobre, confidente e enganador, libertador e mestre cruel. Perfeito. E eu acho muito boa a próxima frase, que ilustra muito o que a gente está falando até agora, né? Você não pode separar as coisas, só as coisas legais que você curte no diabo, porque ele vai ficar uma figura muito palatável, e o trabalho com ele não é para ser palatável. É propaganda enganosa, né? Exatamente. É para ser exatamente para mexer nas coisas que você tem que mexer, né? Para você mudar o que tem que ser mudado, né? Para você observar em você o que está te incomodando tanto. Então, eu acho muito boa essa próxima frase, assim. Eu acho que ilustra muito o que a gente está falando até agora. Eu também acho. Ele diz o seguinte, que cada um de nós deve chegar a ele da forma que achar melhor, né? Da forma que se acha, que se sente mais... Não vou dizer confortável, porque é exatamente o oposto do que ele está falando, mas da forma que acha melhor mesmo. Então ele começa a contar a história do diabo, que também é a história da bruxaria. Aqui na página 92, ele vai falar muito sobre por que a bruxaria e a magia foram condenadas, por ter muito essa questão do caráter pagão. Lua, então, posso te interromper e falar da 91 antes de a gente entrar na 92? Claro, diga aí. Tem uma parte aqui que eu acho muito boa, que é: a bruxaria não tem sentido se formos usá-la para buscar refúgio em um passado imaginário, brincando de ser pessoas muito diferentes que lá viviam. Essa galera que, assim, o sentido que o diabo teve em qualquer momento da história, agora que a gente vai começar a ver a história do diabo, ele é irrelevante para a gente hoje, né? Porque nós vivemos uma vida completamente outra e não faz sentido a gente se inspirar naquele ideal, porque
não é a nossa realidade. Se a gente pretende fazer algum trabalho com o conceito de diabo, a gente tem que usar o nosso próprio. É interessante conhecer a história, é evidente, mas não é para se basear nisso. Sim. Concordo. Daí ele fala algo muito curioso, que o diabo muitas vezes era visto como um animal, como um felino estrangeiro. Por isso a ideia do gato, especialmente o gato preto, muito ligado à bruxa, né? Ao companheiro da bruxa. Uhum. Aquele que se transforma, que tem relações sexuais com a bruxa e depois volta para forma gato de novo, né? Uhum. E essa figura felina, né? Se a gente extrapolar isso para o gato doméstico, ela é muito boa, entre aspas, para abrigar essa figura do diabo, porque o gato é aquele bicho que ele faz o que ele quer. Se você falar, ai, vem cá, o gato olha para sua cara e ok, vou continuar aqui dormindo, né? Então, o gato, ele é um bicho muito livre, né? Uhum. Ele gosta, obviamente que ele gosta de ser agradável, esse lance de que o bicho é traiçoeiro, obviamente que não existe, mas ele é um bicho que respeita muito a própria vontade, e nisso eu acho que ele se liga muito na figura do demo, né? Uhum. Do mochilinha de criança. A gente podia falar todos os epítetos do tinhoso. Os sete pés. Então, eu acho que é por isso que ela se liga muito nessa ideia, né? Porque, assim, ele não é agradável, ele não vai fazer o que você quer na hora que você quiser, precisa rolar não digo um convencimento, mas, assim, ambas as partes precisam trabalhar juntas para o mesmo lugar. Então... Vou fazer uma sugestão para os nossos ouvintes, telespectadores, leitores, que é... Coloquem aí nos comentários os epítetos do Tinhoso, do Coisa Ruim. Pra gente falar do Mochila de Criança. Gosto. Daqui a pouco ele vai aparecer aí, hein? Vai ser invocado aí, vai ser fala do diabo, o diabo aparece. Fala do diabo. Tinha a história do Chico Bento? Cada vez que você falava o nome do Coisa Ruim, ele dava mais um passo na sua direção? Tinha! Que Essa é muito boa. Era ele que mostra, eu não lembro se era com Zé Lelé, que mostra o diabinho, tipo, cósmico. É um horror cósmico do Chico Bento, cara. Eu não sei se tem isso na internet. Eu li isso no quadrinho na época. Deve ter. Gente, muito bom. Espero que já esteja aqui chegando. Deve ter no Porra Maurício. Espero que chegue aqui logo aqui em casa. Será muito bem-vindo. Muito bem. Aqui vou fazer um paralelo aqui no Liber Nu, Psiconauta, página 146, tem a litania eônica. Na verdade, a gente está fazendo aqui, está falando de uma invocação de Bafomé, e ele fala de como o Bafomé era conhecido em cada um dos eons. Isso aqui acaba sendo um resumão da história do diabo. Olha que interessante. Ele Olha fala lá. que no primeiro eon, repare que essa é uma concepção Peter Caroliana de eons, não tem nada a ver com uma visão telêmica ou qualquer outra. No primeiro eon, eu era o grande espírito. No segundo eon, os homens me conheciam como Deus cornudo. No terceiro eon, eu era o escuro, o diabo, que medievalzão. No quarto eon, os homens não me conhecem, pois sou o escondido. Ele está falando aqui da era da ciência e tal. Sim. E neste novo eon, que é o que a gente vive hoje, apareço perante vós como Baphomet. Grão-Duque dos Infernos. Grão-Duque dos Infernos é bom. Daí não tem como... Não tem como... De Baphomet. Exatamente, não tem como falar disso sem o livro de Baphomet, que é o clássico, né? Pra gente entender todas as faces. Perfeito, Lu. Assim, este capítulo, isso aqui inteiro é uma baita desenvolvimento desse capítulo, total. Extrapola, e assim, esse é um dos meus livros preferidos, porque... Caramba, como esses dois aqui escrevem bem. Como é gostoso de ler esse livro, né? Eu acho que ele não é de um entendimento super fácil, mas também não é uma coisa mega complicada. É muito acessível. Acho muito acessível. Disseram que estão com dificuldade de encontrar este livro. Nas livrarias físicas da Saraiva tá tendo. Então vai lá. Na online também. Das Fontes e da Saraiva. Beleza, inclusive, para quem mora no estrangeiro, pode comprar na Martins Fontes. Exato, verdade. Eles mandam para muito legal, muito bom. Pelo menos para a Europa, Japão, Estados Unidos, Canadá, eu sei que ele manda. Legal, muito bom. Então, voltando aqui à parte de história, ele vai falar muito, por exemplo, sobre a perseguição dos judeus,
que lembrem muito também a perseguição das bruxas, né? Isso aqui, assim como essa parte de falar de Baphomet é um resumão do livro de Baphomet, essa parte de falar dos judeus e dos leprosos e tal, isso é um resumão do História Noturna, do Ginsburg. Sim. Né? Que é exatamente sobre isso, e assim, você vai lendo e vai falando, cacete, a gente está vivendo isso tudo de novo hoje. Exatamente. É muito preocupante. Vamos chegar nessa parte aí. Então ele vai falar, o que é o culto das bruxas, né? Quais são os fenômenos que indicam esse culto, né? Por exemplo, o voo noturno, a transformação animal, então, o diabo sendo um gato ou o burro, como ele cita aqui, animais e homens devorados, que são trazidos à volta milagrosamente, né? Ou seja, você entender o que é a morte, você experienciar a morte. Isso é muito platonista, essa parte. E ele diz também que a bruxaria, o culto do diabo... História noturna. Fica aí a dica de leitura. É uma grande conspiração forçada, né? Uhum. Aceita o grupo hostil. Então, nós somos aqueles hostilizados. Ele fala em outra ocasião que não dá para sentar na mesma mesa das pessoas que nos hostilizam, né? Uhum. Bom. Perfeito. Essa retomada também do diabo como algo, né, uma transformação do animal, sempre vai me fazer lembrar da bruxa aceitando e abraçando o seu lado animalesco, que a gente não pode se esquecer disso. Uhum. A gente não pode se separar totalmente disso. Que, eu não posso falar porque ainda não saiu o Magicano, mas tem um Magicano aí futuro que vai sair, que eu fiz uma pergunta, né? Pode falar? Não. Pode falar. Não sei, o chefe vai ficar bravo. Mas a gente estava falando, na realidade vai ser sobre Clifford, né? E aí eu estava comentando da minha dificuldade, como provavelmente pessoa burra, de entender a árvore da vida, porque chegando lá em um ponto da árvore da vida, você se livraria dos seus aspectos animalescos e bestiais. E aí eu, como bruxa, sempre fazia a pergunta, mas eu tenho que abraçar essa porra, eu não posso me livrar disso. Uhum. E aí a pessoa que estava conosco falando da Clifford falou assim, então vá pra Clifford, porque lá você vai ficar muito felizona, porque lá é abraçar e abraçar com força. Não, concordo. Na verdade, mais do que abraçar, é se despedir de todo o resto, né? Exatamente. Né? Então, por exemplo, eu sempre tive muito esse problema para trabalhar com a árvore da vida e tal. Olha quem está aqui. Quem está aqui? Olha só! Olha aí. Olha só quem tá aqui. O homem treta. Olha aí. Oi, Grola. Oi, Grola. Oi, tudo bem? Grola, fala aí os nomes do diabo que você conhece. O pessoal já marcou até o teu nome aí como um dos nomes do diabo. Grola puto. Olha, já falaram Cramunhão, Pai das Sombras, Grão-Duque dos Infernos, Coisa Ruim. O Grola puto. O Grola puto. Aliás, eu custa, tudo bom? O Pé Preto. Beelzebub, Pé Preto. Grão-Duque dos Infernos. Fala doce. Fala doce? Por quê? Porque ele é na lábia? É da lábia. Gostei. Sete pele. Muito bom. É isso aí. Vamos invocando, galera. Vamos invocando. Vamos lá. Cada nome é um passo mais. A destruição da família brasileira. Vamos lá. Vamos monetizar esse cartão aí que tá foda. Olha lá, aumentou o número de view. Quanto mais a gente está falando do nome do diabo, ele tá trazendo mais view. Vem em mim. Estamos aqui. Compartilhe se você quer invocar o diabo, compartilhe essa live. Então vamos lá. Bom. Então são todas as seitas desprezadas, certo? Quais são os elementos? O sabá. O que é o sabá? O que é o voo noturno? É o sonho que a gente falou na outra live. 2 lives anteriores a gente fez só sobre o sonho. O libelo de sangue persistente,
que daí eu vou interpretar como menstruação, que ele fala muito também. O sacramento orgiástico, a negação de Cristo, então não tem essa de bruxa cristã, tchau. E o deus animal. Então, ele coloca aqui 5 elementos da bruxaria. Enfim. Novamente, a bruxaria sendo uma conspiração muito real, comandada pelo próprio diabo. Uhum. Que esse livrinho aqui do Ginsburg te dá uma noção aterrorizante de como que a escalada de mentira inventada vai chegando a um ponto que, cara, leiam para entender, porque falando não faz sentido. Olha, o Vinícius Alvarenga falou uma denominação que eu amo para Podemos, sinteco gelado. Sinteco gelado é muito bom. Queria muito saber de onde veio isso. Capiroto. Capiroto é uma das minhas favoritas, viu? Capiroto é bonitinho demais, né? O Grola chama de Wilson. De Wilson? O pessoal chama cultura de Cleiton. Eu dou o nome que eu quiser. Diabo é meu, a gente tá falando disso, né? Pois é. Tinhoso, exatamente. Perfeito. Daí, além da influência judaica, tivemos também influência árabe. Pois é. Pai dos boletos. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem com o diabo, coitado. Pois é. Por exemplo, o impacto da magia árabe no que saiu agora, a tradução aí disponível online, o Picatrix e Mansões Lunares, por exemplo. Né? Uhum. São livros aí para quem quiser entender melhor o impacto da magia árabe. Mas ele menciona aqui que foi dada essa roupagem árabe pro diabo, né? A barbinha, tal, o tom de pele mais escuro do que o do europeu padrão, tal. Mas que, na real, ele não tem nada de árabe nele. Então, mesmo que você pegue os textos árabes, lá tem o Iblis, tem o Shaitan, mas não tem nada de árabe no conceito que se criou do diabo, do Satanás. E também não tem nada de judaico. Então, é invenção mesmo. Não, eu só falando que é o outro, né? São as seitas que ninguém quer, as seitas que todo mundo coloca como uma grande conspiração. Uhum. E então chegamos finalmente na parte da aliança com o Bafomé. Uhum. Tão bonito. Que tem era um capítulo inteiro no livro de Bafomé falando disso. Exato. Vou achar aqui, ó. Mas a descrição do selar o pacto é muito bonita, né? Que está aqui na página 97. Mas... Bom, você tem que negar é ótimo, negar, me enrolei toda. Negar 3 vezes Cristo, negar 3 vezes a cruz. Vamos fazer aqui agora. Eu nego a Cristo, eu nego a Cristo, eu nego a Cristo. Isso, agora 3 vezes a cruz, Lua. Eu nego a cruz, eu nego a cruz, eu nego a cruz. Muito bem. Aí você tem que beijar o seu iniciador 3 vezes na boca. Aí vai dar trabalho, Lula. Você vai ter que arrumar um bode aí. Aí você vai ter um bodinho por aí? Isso. Não tem um bodinho aqui. Tem sim. Tem aqui, ó. Pronto. Isso, perfeito. Um cabritinho, mas vale. Beija 3 vezes. Muito bem. Depois disso, eu adoro o eufemisticamente dessa parte, que eu lembro que eu ri muito traduzindo isso. Eufemisticamente, no umbigo e na parte inferior das costas. Quase um ósculo provando. Ficaria muito feliz em dar se estivesse aqui. Não é mesmo? Né? Porque este fato de você beijar o umbigo e a parte inferior das costas é a aceitação da lascívia não natural. Estou aceitando. Certo? Certinho. Consagração da medida por um ídolo ou uma cabeça. Esse lance da consagração da lascívia não natural, isso é uma acusação velada de que os templários eram gays. É verdade. Nossa, sim! Caraca! Sim. Inclusive, existem histórias e relatos mesmo de que os templários faziam broderagem. Porque não tinha mulher, eles tinham voto de castidade. Tá certo. Tava viajando um tempão.
Gente, isso é uma crítica. Não, tá certíssimo. Acho que tá certo. Eu sou bissexual, então acho que essa parte já tá consumada aí. Tá certíssimo, né? Mas agora você imagina contar isso pro Não, Papa. peraí. Não pode, a consagração, Ju, me consagra aí, então. Consagrada, salgada de quê? Você ia fazer sério, agora eu vou rir. Minha filha é atriz consagrada. Muito bem. A Lívia tá indignada com a Ela tá falando broderagem. broderagem. Como é que chama? É bromance. Chama bromance. Mas tá certo. Tá certíssimo. E, em quinto lugar, não consagrar a hóstia ao realizar a missa. Eu tenho hóstia aqui. Tem, verdade. Tem um pacotão aqui. E elas não estão consagradas. Hóstia sem consagração. Toma, Lua. Quando você vier aqui, eu meto. A gente dá hóstia pra tudo. Temos que finalizar esse ritual aqui. Fazer um vídeo, então, o que o Bruno disse. Ele falando que tá explicando a broderagem, aquela ajuda mútua. Tá certo. Tá certo. Tão longe de casa, com tantas coisas para resolver. As campanhas militares não eram de 11 meses. Pois é. Eram de muitos anos. Demorar, tá certo. Então, estavam certíssimos, tem claro. Certo. Tá certo, tem claro. Muito bem, né? E esse lance de não consagrar a hóstia ao realizar a missa, total missa negra, né? Uhum. Que tem algumas que não tem o uso da hóstia, né? Acho que depende do sangue, às vezes. Exatamente. Né? Aí lembra de novo Libernu e Psiconauta com a missa do Bafomé. Uhum. Né? Muito bem. Tá vendo? Tá tudo interligado. São os 3 livros interligados aí, ó. Olha aí. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, ele vai falar o seguinte, ó. Tantas vozes e corpos estão aqui, sem divisão entre alta e baixa magia. Essa divisão é só uma mera, sei lá, uma mera questão de ego, na minha opinião. Uhum. Nossas identidades se fundem e se perdem na dança que agora podemos chamar corretamente de culto das bruxas. Então agora você sabe o que é realmente o culto das bruxas. Não é negar o diabo, é negar a Cristo. E a frase desgraçada de traduzir que vem na sequência. Nossa, eu lembro disso. Foi difícil demais. Essa frase que está na página 98. Quem poderia presidir tal reunião, além de um diabo vestido com roupas de retalhos? O problema foi o roupas de retalhos, que a gente quebrou a cabeça, né? Uhum. É verdade. Mas ficou bonito, né? Ficou bom. Ficou bonito. Ficou bonito. Muito bem. Isso também nos passa muito a ideia, desculpa, Lua, mas passa muito a ideia de que não é necessário você estar em maravilhosas vestes e ter tudo. Ele tá lá de qualquer jeito. Uhum. Ele estará lá vestido de retalhos, ele estará lá, não importa. Sim. Ele vai estar lá. Né? E de preferência vestido de nada. Vestido de céu. Vestido de céu. Exatamente. O que o Bruno disse? As coisas estão se construindo aqui. A Lívia falou que os livros são interligados com o plano de dominação da penumbra livre. Ah, certo. O Bruno tá perguntando. Mas tem um plano de dominação, sim. Inclusive, eu acho que... Se você chegou agora, entre lá no site da Penumbra Livros, porque tem lá o último artigo falando sobre os 5 livros que você deve ler na ordem. Tá tudo interligado ali, então não perca tempo, não. Se eu fosse você lá, ó, comprar... Tem um elemento que está velado e não está sendo revelado para pessoas, que é o que liga tudo isso. Pablo. Qual? Pablo Vittar. Gente, vamos em frente. Vamos lá, hoje tá tirando sarro. Não, é muita coisa, muita questão. Lua, você quer continuar? Vai lá. Não, ele só fala que, nessa parte aqui, fechando a página 98, ele vai falar que a gente tá puto mesmo, por causa da Inquisição, porque existe a repercussão até os dias atuais, né? A gente vê isso até os dias atuais. Esse ano, bruxa sendo queimada, né? Uhum. Então, assim, ele termina com o nós resistimos. Agora é com você. O caso recente das bruxas de São João de Meriti, que foram expulsas, elas tiveram que se mudar de cidade. Pois é. Então.
teve o caso e também, né, apontaram, a gente super retrocedeu, porque algumas acusações, essas mulheres dizem, não, sou bruxa mesmo, e daí? Mas a grande maioria, como por exemplo aquela historiadora, socióloga que esteve aqui fazendo no Sesc as palestras e tal. E, gente, as pessoas fizeram um boneco dela e botaram fogo. Isso é muito grave. E falaram a questão de queime a bruxa, tudo mais. Exato, é muito simbólico. É que ela nem se declara bruxa, né? Imagina, ela não fala nada disso. É só porque ela tem uma visão muito diferente para essas pessoas. E muito... Não sei como é que eu vou perante essas pessoas, absurda, né? E, gente, as pessoas não se dão conta de que esses atos simbólicos são extremamente fortes, né? Essa linguagem simbólica é muito forte. Eu lembro que eu tomei um susto quando eu vi o negócio lá. Botaram o chapéuzinho no boneco, pontudo, e tacaram fogo no boneco, gente. Guilherme tá falando que não sabia dessa fita das bruxas expulsas. Procura aí, Guilherme. Dá uma bugada aí. São João de Meriti. Sim. Elas estavam fazendo um ritual para Hecate em via pública. Putz, ainda mais. Filmaram e fodeu. Não foram elas mesmas que filmaram. Alguém passou, filmou e a vida delas acabou. Que bom, né? Foi delas e deles, gente. Não era um grupo só de crianças, tudo mais, aquela coisa. Eu não sei exatamente qual a acusação, mas bateram os traficantes de Cristo lá na porta delas e é isso. Eu vi essa reportagem, complicadíssima. Tudo bem. Bom, então nós resistimos, né? Nós temos que resistir, né? Apesar de certos boçais aí que querem botar os nossos acusadores no poder, estamos aqui. Ele diz o seguinte, olha, nós estamos ficando sem tempo, sem recursos e sem esperança. E o diabo é o único que cumpre as promessas, né? Deus não cumpriu as promessas que fez aos judeus, mas o diabo, ele cumpre promessas. Ele tem respostas para nossas perguntas, que são percebidas como olhar direto. Então é isso. Ele ainda fala que o diabo, ele é tão onipresente e é tão difícil de você expulsar ele e tudo mais, que a página 6 fala, o diabo é sempre encontrado dentro das paredes de um convento. Que quanto mais você reprime, mais ele tá ali, né? O diabo não conhece fechadura. Eu lembro que eu adorei quando eu tava traduzindo isso. Mas não tem fechadura, não. Se tiver fechado aí que ele vai falar, É tipo um duvido. Fala duvido aí. Muito bem. E o Cursa falou que eu não consigo ler daqui. Eu sou cega. Está falando que no Rio está acontecendo direto, em que algumas favelas, os traficantes de Jesus estão proibindo usar branco. Ai, caramba. Ai. Não, e teve aqueles caras que entraram ali e mandaram a mãe de santo destruir tudo. Tem vídeo. Isso acontece direto. Então, é bem foda. Acontece muito. A bandidagem está toda a favor, porque os pastores são a favor, né? Então, fazer o quê? Os pastores são os maiores bandidos que existem aí. Quero ver se alguém taca fogo numa igreja. O que acontece? Não, vixe. Não estou incentivando. Mas se acontecer, tenho certeza que a reação vai ser diferente. Não, só pode ir lá nos países nórdicos. Lá é legal. Lá é liberado. Aqui não pode. Lá pode botar fogo. Coitada das igrejas de madeira, tão bonita. Mas é um ato político, né, na real. Exatamente. Eles, inclusive, esperam a igreja estar vazia. Exato. Né? Tá. Muito bom. Bom, beleza. Daí ele fala sobre a questão da ideia de exílio. Essa palavra que eu achei incrível, porque ele diz que a gente está exilado. Exilado da natureza, exilado do nosso verdadeiro ser, né? Exilados do mundo. Por quê? Nós estamos aqui habitando as cidades insustentáveis, habitando... Ele fala, talvez a gente nem tenha visto ainda uma cabra, as estrelas, né, a lua com clareza. Agora há pouco a gente estava confundindo o bode com a ovelha. Pode na capa do livro. É que nem aqui. É verdade, é ovelha, gente. Lembra aquele candidato que foi falar, fulano de tal, o criador de bodes, aí era ovelha. Era o que tinha aqui. Era o que tinha, tá certo, Lu, é o que tem.
É magia do caos, a gente transformar os símbolos. Beijar o cu da outra. Nossa, esse lance aqui, né, que a Lua bem lembrou, que ele fala, nossa, muitos de nós nunca vimos uma cabra na vida, e mesmo céu com estrelas com clareza. Eu me lembro a primeira vez que eu acampei, eu tomei um susto, porque a minha preocupação era, né, ai gente, todo mundo tá levando lanterna, como é que eu vou fazer pra sair de noite da barraca, eu vou fazer xixi, as pessoas riam da minha cara e eu não entendi o porquê. Quando ficou de noite eu entendi o porquê. Gente, não precisa de nada. A lua tá minguante, bicho. Tu vê perfeitamente. É muito bonito, né? E realmente, não é todo mundo que viu isso. Nós somos serzinhos da cidade, né? Como diz uma amiga minha, piá de prédio. Guri criado no tapete. Né? Precisa entrar em contato mesmo, de novo, com as coisas. Beleza. Ele fala... que a gente está por trás das frágeis grades, né? Estamos distantes do Senhor de tudo, estamos distantes. Não há abrigo para nós nessa selva primitiva. Então ele vai falar, por exemplo, do colapso financeiro e social que nascem das catástrofes ambientais criadas, e novamente a questão do inimigo, novamente a conspiração internacional, que agora que a gente precisa se unir nessa mesma conspiração internacional. Eu acho incrível que esse capítulo é todo muito bom, mas essas 3 últimas páginas, para ele, são o que dá um tapa na cara e o plot twist. Sim, tem... Oi, perdão, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que ele sugere aqui que hoje em dia o grande vilão não é mais a igreja que controla tudo. O grande vilão é o Estado, né? Que ele chama aqui, meio que zoando, o Estado corporativo, ele chama de império. Sim. E ele fala que o inimigo do império, o adorador do diabo hoje, é a Al-Qaeda. Ele fala também... a guerra às drogas. Guerra às drogas. Ele fala na próxima página da 102, que é uma frase que, gente... Eu li de novo isso aqui, eu falei, ai meu Deus, né? Estamos aqui vivendo tudo isso de novo, né? Ele fala assim, que a queda do império que começou no exterior está retornando à pátria e será caracterizada novamente como uma heresia estrangeira ou antipatriótica. E a gente está vendo. Todo esse movimento, né, de o coitado do refugiado que tá chegando. Ah, que bonitinho. Era ele que eu queria beijar Era ele que eu tinha que beijar o Fiofó. Manda a procuração que eu beijo pra você. Eu faço o Luciraldo Mancia. Depois me lembrei de contar isso pra vocês, mas eu faço o Luciraldo Mancia aqui com ele. Mas, né, esse lance de culpar o coitado do refugiado que não tem, com perdão da palavra, porra nenhuma mais na vida, o cara perdeu tudo, o cara tá deixando o lugar onde ele... Gente, é muito difícil você largar suas raízes. Por mais que hoje nós vivamos num mundo globalizado, é muito complicado você sair e... Eu não sei se a Ana, porque eu vi que a Ana Ash estava aí, Ana Ash estava aí, eu não sei se ela tá aí, foi uma que saiu e, gente, não é fácil, por mais que você esteja familiarizado, que você tenha conhecido família, bababá, não é uma coisa fácil. Agora você imagina você ter que sair porque você foi obrigado, porque tacaram uma bomba na sua casa. E aí vem um abençoado e diz, não quero que vai roubar meu emprego. Não quero você aqui. Sendo que o cara vai desentupir privada, não vai roubar o seu emprego de advogado, né, cara? E aí você vai e bota fogo no lugar onde ele dorme, aí você diz nas roupas dele, né? Perfeito, aí você diz que a pessoa que não pensa como você é antipatriótica. Então é um movimento Canta o hino muito nacional expulsando os caras do... Exato, né? Tudo isso aconteceu. É muito forte o que está acontecendo. Cara, essas 3 últimas páginas aqui são muito preocupantes. Eu fiz uma listinha aqui, que o Peter Gray ele vai falar o seguinte: nós nos transformamos nos inimigos. Como que nós somos os inimigos? Quando a gente busca essa reconexão com ciclos naturais, quando a gente defende as árvores, as plantas, os animais, as montanhas, os rios, nós somos os inimigos. Então, a caça bruxa atual, eu separei aqui uma listinha de 4 elementos. Primeiro, o Vinícius já citou, é a guerra às drogas,
Porque existem várias substâncias que para nós é sagrada, inclusive a cannabis é sagrada, né? A gente E para já quem fez. não sabe, Lua, só pontuando, guerra às drogas é novidade, depois do século XX. Nunca houve proibição a drogas na história da humanidade. Pois é. Essa guerra às drogas, inclusive na Penumbra Livros, tem uma entrevista com o autor sobre o Liber 420. Dê uma olhada lá que é bem interessante, que ele vai contar a história toda da cannabis, história sagrada da cannabis. Depois, eu acrescentei, que ele não botou, negação das mudanças climáticas, que isso para mim é um absurdo, né? Então está acontecendo. Nos Estados Unidos, o Trump nega as mudanças climáticas, saiu do Acordo de Paris. Aqui no Brasil temos o Bolsonaro negando as mudanças climáticas. Eu coloquei o revisionismo histórico que está acontecendo. É quando você fala que o Holocausto não existiu, quando você fala que a ditadura não existiu. Isso é uma caça às bruxas também. Uhum. E o quarto que eu botei, que é a negação da biologia. Isso aí, diversas partes. Quando você não permite educação sexual nas escolas, você está negando a biologia. Quando você não permite acesso das mulheres a contraceptivos, enfim, o que a gente já falou da última vez, você está negando a biologia. Então, esses 4 pontos aqui são elementos que eu botei que são as novas caças às bruxas. Perfeito, perfeito, Lua. Muito bom. Eu vou só voltar um pontinho que você disse, porque as pessoas falam assim, né? Quando você fala para a pessoa, defender as plantas, defender a natureza dos animais. Ai, meu Deus, eu tenho que me cadastrar no Greenpeace, parar de trabalhar e ficar me acorrentar à árvore. Não é isso. Você tem várias formas de defender a natureza e uma delas é conhecendo melhor a natureza. Quando você estuda as plantas, quando você sabe quais são os princípios ativos, quando você estuda, você sabe mais dos hábitos dos animais, tudo isso é observação, que é um ponto que uma teclinha que eu sempre bato desde a primeira live. Então, quando você observa o que acontece ao teu redor, você automaticamente defende, porque você sabe contar a história daquilo, né? Quando você sabe contar uma história, essa história nunca vai morrer. Você sempre vai passar ela para frente, né? Então, entender de plantas, de animais, de não sei o quê, é uma forma de defender tudo isso. Né? E passar essas informações. Queimar livros é uma forma de caça às bruxas. Tá? Que nem já foi feito. Destruir livros em faculdade, rasgar livros. Proibir livros. Então, a gente está vivendo realmente nessa época de extremo terror. Uma verdadeira volta. Isso é exagero. Não é exagero, acho que é exagero, meu irmão. Cara, eu te desejo o pior que pode se desejar um ser humano. Então, o exagero é quando a aguinha não bateu no seu bumbum, para dizer bem bonitinho, né? Porque quando a água bater no seu, e vai bater, porque em algum momento vai bater, né? Retomando a ideia da teia que a gente falou lá em muitas lives passadas, ela vai bater. E aí vai ser tarde demais. É como aquele... Eu sou apaixonada pelo Brecht, né? Mas tem aquele escrito dele que ele fala assim, vieram e pegaram os judeus. Eu não era judeu, então não me importei. Ele vai fazendo uma lista, né? Tipo, vieram e pegaram... Né? Vieram, eu não sei de cor, então não vou falar na ordem certa, mas ele vai fazendo uma listagem e aí ele diz, e aí um dia vieram e me pegaram e era tarde demais, pois não havia ninguém por mim, né? Então, pensa no que você apoia, né? A caça que você apoia, porque, né, é um ciclo. Ninguém tá separado, ninguém vive separado. Pois é. Aí eu concordo com aquele meme da Barbie que tá fantasiada de bruxa, sabe? Ai, mas eu tô de boa. Você viu? Não vi, não. Eu quero ver, manda pra nós. Mas eu tô aqui de boa. É porque você é aquela pessoa que não parece uma bruxa. Você, sei lá, você tá gostando da bruxaria aí, mas você não tá realmente praticando, entendeu? Gente, é o seguinte, na ditadura, se um vizinho achasse que eu tô praticando bruxaria, e ele mandasse alguém, um responsável, vir aqui em casa e chegasse e tivesse livro da Penumbra aqui, eu estaria ferrada, entendeu? Então, assim, falando sério,
pense bem no que você tá fazendo. Que caça-bruxa que você tá querendo agora, né? Não é brincadeira. De pessoas que foram acusadas porque o vizinho sentia cheiro tipo de defumação na casa. Por que tá fazendo defumação? Olha. Por que você tá fazendo? Não tem que fazer isso, não. Quem faz isso é dentro da igreja, padre. Não tem que fazer na sua casa, não. Complicado. Não queremos voltar a isso. Por favor, nos ajude a não voltar a isso. Tempos obscuros. Indo de nervoso. Né? E lê lá o Dan que eu não enxergo. Você enxerga melhor que eu acho. Tem o meme da Barbie de bruxa e tem um com Ken com a blusa do Amon Amarth. Falando que pagãos não são perseguidos no Brasil. Pois é. Não passa pra ninguém. Bom, então a gente acabou esse capítulo maravilhoso sobre o diabo. E aí eu vou contar para vocês o que é meu ritual com a ovelha deu, gente. Mais memes para vocês. Deixa eu contar um recadinho. Diga aí. Para as pessoas. O Bruxaria Apocalíptica está na pré-venda, frete grátis. Até... Pré-venda não, né? Porque o livro já foi lançado. Mas é na promoção de frete grátis, porque a gente está fazendo uma reimpressão. E a boa notícia é que eu fui ontem buscar. Eba! Já chegou. Então, segunda-feira tá seguindo aí para a galera que comprar até domingo. Compra lá. Fortalece aí o trabalho. Fortalece o trabalho de resistência, o trabalho do Novo Éon, gente. É isso aí. É isso mesmo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem no nosso grupo Penumbra Livros, para a gente poder bater um papo lá sobre tudo isso que está acontecendo. Hashtag ele não. E um beijo para vocês. Posta lá no grupo da Penumbra os memes da Barbie e do Ken, que eu não conheço. Memes da Barbie, resultado do ritual da ovelha. Isso. E história do Chico Bento. História do Chico Bento. E vocês escreveram aí durante a live vários nomes pro Coisa Ruim. E também pode botar lá. Pode botar lá. Cada dia chegando um passinho mais perto do barbudo. Que assim seja, que assim se faça. Pode vir. Vamos lá. Vem em mim, capiroto. Vem em mim. Beijo, pessoal. Beijo, gente. Em pé. Pé.